Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso componente curricular e didática de ensino. Espero que vocês estejam todos bem para darmos continuidade ao processo de construção do conhecimento. Para as nossas aulas de hoje, nós iremos trabalhar dentro dessa nossa trajetória aí sobre a didática, para compreendermos um pouco mais sobre a didática. Já estudamos sobre o objeto de estudo da didática e as concepções, estudamos também sobre a trajetória histórica da didática, e hoje nós vamos estudar justamente sobre o cenário educacional que temos, como a didática se ancora dentro desse cenário que temos. Por exemplo, a educação brasileira, ela vive atualmente esses grandes contrassenso. De um lado, nós temos aí profunda produção de textos, livros, pesquisas. Estamos aí passando, de fato, por um período de desenvolvimento dos temas em pesquisa, de iniciação curricular ou indicações curricular, bem como desses currículos que são bem elaborados, né? Então, diante dessa alta produção, às vezes nós ficamos a nos perguntarmos quais são mesmo as informações que devemos lançar mão para desenvolvermos as nossas atividades, o nosso trabalho enquanto profissionais da educação ou formadores, né? E é preciso a gente ter um cuidado muito grande, porque o que a gente precisa entender dentro desse contexto é que cada tendência, que cada concepção, ela está ancorada em uma ideologia. Então, saber quais são essas ideologias para ancorarmos o nosso trabalho ou a nossa prática didática em sala de aula, isso é muito interessante. Hoje nós vamos ver um pouco desse cenário para depois estudarmos nas nossas aulas sequentes, estudarmos sobre as tendências educacionais e compreendermos melhor essa construção de conhecimento dentro do aporte da didática, não? Então, vejamos que no outro extremo nós vamos encontrar aí, temos também o afastamento de pesquisadores da escola, temos educadores com 2 ou até mais jornadas de trabalho, encontramos também professores sem a formação necessária para a função docente. O que isso significa dizer? Que não é simplesmente termos uma alta produção técnica, científica e aparatos tecnológicos que vão garantir o sucesso do processo da construção de conhecimento dentro dos cursos de formação ou até mesmo dentro da sala de aula, o caso que nós colocamos aqui. Porque nós precisamos ver que muitos pesquisadores, dado as suas intensas atividades na pesquisa, eles se afastam um pouco do universo da sala de aula e ficam trabalhando de uma forma mais teórica, quando, na verdade, muitas teorias, quando é puxado para a prática, elas não funcionam a contento. E isso, nós precisamos ter esse cuidado, porque mesmo que a gente tenha, como colocamos aqui, temos vários professores e educadores, formadores que têm mais de uma formação, por outro lado, também nós vamos encontrar pessoas que, muito embora tenham uma formação, mas não se dedicam em buscar novos conhecimentos. E aí, diante dessas realidades, às vezes a pessoa fica repetindo coisa que viu lá na época que fez a sua formação e, de fato, já houveram novas produções, novas tendências, novos vocabulários, novos significados que vão sendo agregados à produção do conhecimento, e as pessoas ficam à margem destas renovações e inovações e novas proposituras para o processo científico, não? Observamos que temos aí profissionais pseudo-formados, não?
E quando fala desse pseudo-formado, nós estamos falando de profissionais que, às vezes, fazem alguns cursos que esses cursos não têm a qualidade necessária para o preparo profissional. Mas, ao final, tem um certificado e, de posse do certificado, isso lhe dá o direito de atuar e de praticar as suas atividades dentro do contexto educacional ou do contexto formativo. Então, às vezes, esses pseudos profissionais, eles atrapalham um pouco, não é por uma questão de querer, mas por uma questão justamente de não ter as competências e as habilidades necessárias para o que estão fazendo, dado o seu próprio processo de formação. Então, veja que nós podemos usar isso aí criticamente, o livro didático para muitos profissionais, dentro das escolas, que não é o nosso caso aqui no Corpo de Bombeiro, né? Mas dentro da formação de professores nas escolas, muitas vezes esses pseudos formados têm o livro didático como sendo o manual, a regra número 1, único e exclusivo para a produção do conhecimento. Diferentemente dos profissionais que têm uma formação ancorada já num aspecto e numa concepção crítica, né, da busca do conhecimento, de fazer uso da razão, de fazer uso da reflexão sobre aquilo que está fazendo, sobre o que está sendo lido, sobre o que está sendo discutido, que a partir dessas discussões se criam novas possibilidades e se criam novas formas de se trabalhar determinados objetos de conhecimentos que fazem jus, de fato, à formação do nosso público estudante, que, por sua vez, vai despertar muito mais a sua curiosidade, e despertando a sua curiosidade, lógico que o seu processo psíquico vai agregar esses conhecimentos com mais nitidez, com mais solidez, e isso significa dizer que temos, então, uma pleiade de estudantes que conseguirão ter conhecimentos mais consolidados na sua formação. Aqui nós vamos encontrar os temas que são relacionados à didática. Quando nós pensamos em preparar um material, a gente chama até material didático, né? Para se trabalhar num processo de formação, seja num processo de formação de professor, num processo de formação profissional em qualquer área, mas didaticamente o que precisamos ter em mente? Temos aqui 3 questões, interrogações que precisamos fazer. Primeiro é o que ensinar. Nós estamos num processo formativo, o que nós precisamos informar dentro dessa concepção do ensino, né? Uma outra questão que devemos perguntar: como eu vou ensinar? E aqui se acalha perfeitamente o aporte didático, que é justamente este processo que ocorre no decorrer da construção dos conhecimentos. E temos mais uma terceira questão, que é: com quais objetivos eu vou ensinar? Então, essas 3 questões são fundamentais para direcionar o nosso planejamento. Vocês que provavelmente irão fazer algumas oficinas, irão fazer cursos, irão fazer palestras, isso direcionado para a comunidade em geral, para a sociedade. Então, não é porque seja uma palestra que não tem que ser planejado, não precisa ter um planejamento. Claro que precisa ter um planejamento. E para fazer esse planejamento, deve ter essas questões, essas interrogações. O que eu vou ensinar? Então, parte aí do princípio de definir a temática que vai ser trabalhada. E aí vem como eu vou ensinar isso. É justamente o caminho que eu vou fazer nesse processo da construção do conhecimento. E, para isso, precisamos traçar os objetivos. Qual é o objetivo
desse meu processo de ensino-aprendizagem. Então, tendo a resposta dessas três questões, isso facilita muitíssimo as atividades para a sua prática didática em sala de aula. Veja que, sobre esses assuntos, é necessário dedicar-se em 2 focos no processo de construção do conhecimento. E quais serão esses focos, não? No primeiro, nós temos aí apresentar sugestões para a realidade escolar. Estamos trabalhando aqui porque estamos trabalhando a partir de autores e eles trabalham mais essa questão didática voltada para a educação, para a escola. E nós aqui estamos trabalhando num processo de formação profissional em um curso superior de segurança pública, mas que, por sua vez, terão os formandos terão as suas atividades voltadas para a comunidade também. Então, nós temos aqui, primeiro, apresentar sugestões para a realidade escolar, ou seja, para os problemas que vão surgir aí diante das demandas da sociedade, procurando caminhos para melhorar a qualidade de ensino. Então, nesse aspecto, é uma das ancoragens didáticas. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, está buscando, de fato, o caminho mais curto ou que possibilita uma melhor trajetória para a construção do conhecimento, né? Em um segundo momento, né, nós temos aí oferecer soluções que realmente possam ser executadas em um curto prazo, conseguindo aí manter as prioridades. A partir do momento que nós temos definido, temos as sugestões, e aí aqui nós assumimos uma postura crítica. Eu sempre falo para os estudantes de que uma postura crítica não é simplesmente criticar a tudo que está posto. Nós temos uma postura crítica quando nós refletimos sobre a realidade do momento, mas temos uma propositura para solucionar o problema. Sem termos uma propositura para a solução do desafio, então nós não temos uma postura crítica, nós estamos mais adotando uma postura de criticar e não uma postura crítica dentro do aporte da construção do conhecimento. Então, nós temos aqui a segunda, que é justamente trazer uma solução onde possa resolver a situação no menor prazo possível e com a maior qualidade possível também, dentro das prioridades. E os aspectos teóricos? Quando nós encontramos os aspectos teóricos aí, nós temos que as buscas no aspecto teórico da didática muito têm expandido aí nas últimas décadas, principalmente na procura de uma organização mais clara, relacionadas aos métodos, conceitos e categorias de pesquisas que são direcionadas ao seu campo de trabalho, né? No nosso caso aqui, vocês vão ter esse aporte didático para estar fazendo leitura dentro, tanto a leitura como também os trabalhos técnicos, observando as literaturas e até mesmo o acesso a algum site que darão a vocês os elementos necessários para trabalhar dentro dessa área de segurança pública. Isso é uma seleção, mas que precisa desse aporte didático. Para que isso? A fim de ter a compreensão dos conceitos, das categorias, das pesquisas que são desenvolvidas dentro de determinadas temáticas. Por exemplo, vão trabalhar com a questão do afogamento, né? De como fazer os socorros em situações de afogamento, ou em situações de incêndio, em situações de engasgo, ou em situações de acidentes. Então, vocês vão buscar essas informações, e para buscar essas informações tem que ter esse conhecimento desse aporte didático para poder saber, de fato, quais são
as proposituras mais viáveis dentro de cada uma dessas categorias para solucionar o problema ou para amenizar, né? Porque existe, no caso de acidentes, a gente trabalha muito com aquela questão, eu vejo muito as pessoas dizer, porque nós temos que conscientizar as pessoas sobre os perigos. E aí eu volto, eu falava isso antes de ontem na sala de aula, que nós não conscientizamos ninguém. Tudo que nós podemos fazer é despertar as pessoas para elas se conscientizarem do que deve ou não fazer. Eu posso falar para alguém que é fumante que eu fumo, além de trazer o prejuízo, né, que aí é prejuízo mesmo, prejuízo financeiro, mas pode causar danos à saúde, como a questão do alto índice de câncer de boca, câncer de laringe e câncer de pulmão, que são decorrentes do uso do tabaco, mas tudo que eu posso fazer é isso. Se a pessoa não se conscientizar que ela deve parar de fumar, ela não para, enquanto ela não se conscientiza. Então, a conscientização é algo interno. Somos nós que nos conscientizamos do que devemos e não fazer. O que podemos fazer é despertar as pessoas para que elas, mobilizá-las para que elas se conscientizem do que das ações que devem fazer. E os aspectos teóricos? Nos aspectos teóricos, encontramos Libânio, José Carlos Libânio, ele traz aqui, eu fiz questão de trazer, é o texto do próprio autor, ele diz que a didática é teoria e prática do processo de ensino, que incluindo aí a unidade entre os objetivos, os conteúdos, os métodos e formas organizadas de ensino, bem como as regularidades e princípios decorrentes das conexões entre o ensino e a aprendizagem em condições específicas das situações didáticas. Veja, os métodos de ensino constituem, assim, uma categoria da didática. Quando nós falamos, vou ancorar aqui nos métodos, e aí hoje se trabalha muito com a questão das metodologias ativas, que o estudante se torna protagonista do conhecimento. O Libânio está trazendo justamente esta reflexão para fazermos. Aqui nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Desejamos a vocês muito sucesso e um processo de construção do conhecimento exitoso. Nos veremos nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, até lá!